Ora bem, eu começo por cumprimentar e agradecer à Júlia Souza a magnífica abertura dos trabalhos que ela levou a cabo. Saúdo o Jorge Humberto, a Ana Gaspar, o David Teixeira, o Nuno Gil e o Carlos Saraiva. Ora bem, tenho muito gosto em continuar a dar alguma força aos ornitorrincos. Tive gosto de colaborar nesta obra, fazendo um prefácio, e de a apoiar, enfim, dentro das possibilidades. E é a segunda vez que estou a falar deste livro. Vou dizer aquilo que já disse, até já disse aos autores, foi uma ideia invulgar, mas fantástica. Eu estranhei o título, mas, de facto, achei depois que o título completava a ideia. E acho que o resultado começa a mostrar-se positivo. Queria também dizer, e já tive a ocasião também de lhes transmitir isto, da satisfação por este grupo, porque se trata de um grupo, trata-se de uma equipa que levou a cabo esta obra. Enquanto tradicionalmente, e não há muitos anos, as coisas estavam sempre centradas em Lisboa, Porto e Coimbra, neste momento, e desde há alguns anos, os departamentos colocam-se hoje, nunca é demais dizer isto, colocam-se hoje no mesmo plano dos serviços das três cidades atrás mencionadas. O mais interessante e importante é que nas atividades de formação e investigação, este livro é a prova disso mesmo, de que a formação e a investigação é central, é muito importante e vale tanto nos departamentos como nos serviços das unidades, digamos, mais conhecidas das grandes cidades. Portanto, saudar a obra por si mesma e pelo que ela significa. O Nuno Gil, que eu já conhecia, e de quem sou amigo, e o David Teixeira, que conhecia há menos tempo, conseguiram implicar na obra os internos. E este envolvimento dos internos é, para mim, também digno de maior realce. Portanto, trata-se de uma obra coletiva. Entrando numa apreciação necessariamente breve, queria começar por dizer que se trata de síndromos relativamente raros, uns mais raros que outros, mas relativamente raros, que de alguma maneira se aproxima, pelo menos em parte, daquilo que a psiquiatria transcultural costuma trazer para o terreno, isto é, quadros de origem interpretativa, simbólica, oriundos de sítios que não, fora da Europa e fora dos Estados Unidos, que de facto acabam por ser os que têm maior importância tradicional, e as classificações e os DSMs, as classificações internacionais, nomeadamente esta, que é, digamos, a que domina, de certo modo, não deixa grande espaço, é limitada e não deixa grande espaço para estes quadros mais invulgares ou, digamos, de origem, como disse, de origem um bocadinho diferente, interpretativa, simbólica, etc. São quadros atípicos, de facto, que questionam, por vezes, a própria conceptualização de doenças mentais. E esta é uma primeira grande característica. Depois, torna-se por vezes difícil
a diferenciação do sofrimento e da desadaptação social, pelo menos em alguns casos. Depois são difíceis também porque têm uma relação próxima, levantando questões de diagnóstico diferencial difíceis, com a medicina interna, com a neurologia, com a dermatologia, entre outras. Se o diagnóstico é frequentemente difícil, o tratamento também é, e coloca dilemas terapêuticos muito grandes. Por outro lado, há a sua importância médico-legal e tornando muito difíceis, por vezes, as avaliações pedidas pelos tribunais. As avaliações psiquiátricas forenses, em alguns destes quadros, é extraordinariamente difícil. Depois, levantaram no passado e ainda continuam a levantar controvérsias. Desde logo, uma que é histórica, trata-se de uma causa orgânica ou psicológica. Isto, em alguns casos, foi discutido e muito discutido desde há muitos anos. Em alguns casos, desde o século XIX. Depois, as abordagens psicodinâmicas foram favorecidas em alguns casos, foram criticadas por outros, portanto, a controvérsia também na tarefa de os compreender. Ora bem, de qualquer maneira, eu gosto de dizer, nestes como noutros casos, que há novos olhares, novos modelos conceptuais, novas abordagens, e dado que há progressos, e os progressos são nas disciplinas psicológicas, nas ciências sociais e também no estudo e na investigação neurobiológica. Tudo isto, portanto, e mesmo estes síndromes têm que ser reexaminados. Os autores, por outro lado, conseguem, por exemplo, na análise das psicoses, conseguem enriquecer o trabalho trazendo para o terreno da sua análise síndromes que vêm de tradições europeias, como a França, como a Alemanha e como a Escandinávia. Isso é muito nítido ao analisarem as denominadas bufês delirantes agudas e os delírios crónicos, isto só para dar exemplos, e o facto de trazerem, digamos, isso para a sua análise é uma riqueza extraordinária porque fogem ao reducionismo classificativo das DSM. Portanto, fazem-se eco das tradições europeias que são ricas. Eu atrevo-me a dizer que são mais ricas do que as norte-americanas. E inclusivamente mencionaram o contributo de um português que foi Barona Fernandes, com as Ólades Fernandes. Ora bem, queria terminar por dizer qualquer coisa que tentei provar no curto pós-fácil que fiz, que é o seguinte: estes síndromes exerceram e continuam a exercer fascínio. Fascínio porque são complexos e fascínio porque têm uma natureza indefinida. Por outro lado, estas experiências subjetivas anómalas, que muitas vezes é disso que se trata, experiências subjetivas anómalas, refletem influências cruzadas das ciências biomédicas, da antropologia, das ciências sociais e das humanidades. Isto, para mim, é fundamental. Tentei provar isto no pequeno prefácio que fiz. E ajuda-nos, mais ainda, obriga-nos a repensar a própria psiquiatria. Esta é uma convicção minha, obriga-nos a repensar a própria psiquiatria,
os fundamentos em que assenta e a estudar a sua evolução histórica, que, como vimos, tem toda a importância nestes casos. Portanto, esta é também a sua riqueza. É a riqueza do que eles analisaram e é a riqueza do livro que, em boa hora, vocês fizeram. Mais uma vez, vos felicito, alegra-me por ter colaborado e contribuído para divulgar, enfim, dentro das minhas possibilidades, a obra, e terminei. Vou passar a palavra ao Carlos Saraiva. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, os meus cumprimentos, as minhas saudações ao auditório que está a assistir naturalmente a esta apresentação da obra e também, obviamente, a todos aqueles que poderão ulteriormente visualizar. Esta saudação vai para a Ordem dos Médicos, as felicitações por, em boa hora também, terem tomado esta iniciativa, com a Júlia Sousa, de facto, a polarizar também este tipo de painel de apresentação, cumprimentar efusivamente o José Morgado Pereira, amigo de longa data e colega, o Jorge Humberto Silva também, diretor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Viseu, os autores da obra Ornitorrincos Psiquiátricos, portanto Nuno Pessoa Gil e David Teixeira, que asseguraram a coordenação, digamos, a locomotiva da feitura da presente obra, e também uma palavra, obviamente, de saudação muito especial para a Ana Gaspar e a Lidl, que, mais uma vez, digamos, estão sintonizados com a psiquiatria portuguesa e sinalizaram esta iniciativa que foi levada a bom porto, e por isso nós estamos aqui. Posto este introito, devo também salientar que me senti muito honrado pelo convite dos autores, mais concretamente do Nuno Pessoa Gil, que eu conheço há longos anos e por quem tenho uma estima muito, muito peculiar, por variedíssimas razões, não só do ponto de vista académico, profissional, mas também como de cidadania. Mas dizia que, de facto, o prefácio foi realizado, foi elaborado com todo o gosto, e também fico feliz por saber que esta obra está, de facto, a mexer no panorama editorial, designadamente da psiquiatria, e isso, de facto, dá grande gratificação a todos nós. Ao David Teixeira eu não conhecia, conheci-o em Viseu há alguns meses atrás, e de facto também me apercebi que ele pertence, digamos, aos fundamentos, aos alicerces de um psiquiatra que tem preocupações muito para além da serotonina, da dopamina e de todos os neurotransmissores, e portanto abona precisamente a favor da mundividência. Eu tive a ocasião de dizer isso, por outras palavras, claro, que um psiquiatra tem que ter mundo, tem que conhecer as suas fronteiras da disciplina, tem que perceber onde é que estão as ligações à antropologia, à sociologia, à filosofia, à psicologia, porque sem isso ele vai ter uma visão sempre muito reducionista de tudo. Quando se procura de uma forma sinótica, que eu considero absurda, tal como muitos outros colegas, apenas valorizar no horizonte o cérebro como cérebro, sem ter outras perspectivas, outros pontos de visão,
acho, de uma pobreza muito, muito confrangedora. Por isso, os autores ousaram, como eu tive a ocasião de dizer anteriormente, mergulhar, avançar e navegar para um mar muitas vezes encapelado, que é precisamente difícil de navegar, que são nada menos, nada mais do que as designadas síndromes raras em psiquiatria, mas de facto há aqui uma atração pelo excêntrico, pelo bizarro, por aquilo que sai fora do carril, fora da norma. E isso é também o motor que certamente mexeu com a motivação dos autores para irem mais a fundo, mais além. E eu devo reconhecer que isso é um trabalho notável, que vem dar uma outra visão em relação a quadros da psiquiatria, como já foi dito aqui, uns mais raros do que outros, mas quase todos os psiquiatras com alguma experiência no terreno se confrontaram aqui além com alguns destes exemplos, mas para salientar que também, de algum modo, há aqui o regresso à fenomenologia, ou se quiserem, à patoplastia e ao perfume dos clássicos. Portanto, é muito importante sublinhar este aspecto, que este livro traz-nos de volta à riqueza da semiologia psiquiátrica, portanto, dos grandes autores do século XIX e da primeira metade do século XX, que sem grandes recursos das chamadas novas tecnologias, conseguiam pela sua argúcia, pela sua finura de investigação do exame mental e do conhecimento das relações, por exemplo, familiares, daquilo que se chama os sistemas, perceber melhor, de facto, o porquê da bizarria desses quadros clínicos. Ora bem, precisamente por tudo isto, nós podemos verificar que há uma viagem por estas síndromes extravagantes. Naturalmente, os autores não são exaustivos, porque há sempre a possibilidade de poderem ser exploradas outras síndromes, não é? Mas diria que talvez as principais estão, de facto, dissertadas e expostas nesta obra que enriquece os autores. Desejaria também, para finalizar, e para não ser demasiado extensivo, dizer uma palavra, mais uma, de apreço em relação à editora, que se atreveu, se posso usar o termo, em deixar as grandes obras da psiquiatria, no sentido, por exemplo, de serem obras generalistas, mas poder focar-se sobre aspectos mais particulares do domínio da psiquiatria, digamos, mais espúria, da psiquiatria que aparece menos vezes. E isso é um pormenor que merece naturalmente ser enaltecido. Basicamente era isto que eu tinha para dizer. Mais uma vez as minhas felicitações aos autores e espero, francamente, que haja um êxito editorial que se espraie dentro, precisamente, dos escaparates, dentro das livrarias, e que a obra seja, como merece, divulgada. Muito obrigado. Penso que compete a mim a sequência, correto? Eu cheguei um pouco atrasado. Para já queria começar por cumprimentar a assistência, a que está através do link da ordem e a que está através do Facebook, e a assistência futura. Cumprimentar os elementos deste grupo, desta mesa, nomeadamente o professor Cambrai Saraiva e o Zé Pregado, amigos de longa data,
o Gil e o David, que partilham o dia-a-dia comigo e ao que iremos falar um pouco mais à frente. Cumprimentar e agradecer, como já foi dito também anteriormente, esta iniciativa da Ordem dos Médicos de procurar dar uma divulgação e um debate à volta desta obra realizada por elementos do nosso serviço, e congratular-me como editora que aposta em algo que para mim foi extremamente interessante, que é não só uma obra feita num hospital, que embora central, não é um hospital universitário, e é uma obra que eu acho, olhando para a normalidade do que são as obras da psiquiatria e da sua formatação atual, é uma obra completamente fora do baralho, fora da caixa, como se costuma dizer agora. Portanto, que nesse aspecto se mostra inovadora também nessa dimensão. Em relação ao seu conteúdo, eu não vou falar, penso que já muito foi dito por pessoas muito mais competentes sobre o tema se debruçarem. O que eu vou realçar é que temos um serviço em Viseu, que tem um coordenador de internato médico chamado Nuno Pessoa Gil, com quem eu muito me congratulo de ter nessas funções, que é um ótimo gestor de recursos, que isto transcende não só o internato de psiquiatria, como o internato de medicina geral, e, portanto, exige dinâmicas de planeamento, de urgência, etc. Ou seja, há muita atividade, para além desta atividade que tem sido feita com a Carolice no serviço. E, enquanto diretor de serviço, congratula-me de ter esta gente nova, arejada de ideias, com capacidade de pensamento inovador, trazendo desafios fora daqueles que são os mais expectáveis em termos da formação do internato, sendo o David Teixeira um desses elementos muito fora da caixa, em termos da sua forma de olhar e de pensar. Eu posso aqui acrescentar, penso que não é novidade também, é poeta certificado já, com a segunda obra publicada recentemente, a qual assistimos no nosso serviço ao lançamento da mesma. Enquanto diretor de serviço, congratula ter este tipo de colegas, este tipo de internos, em que o meu papel é um papel essencialmente de retaguarda atente. Ou seja, eu sou um diretor de serviço um pouco silencioso e oculto, atento, auscultando no dia-a-dia todas as situações e muitas vezes as necessidades de intervenção quase diárias em aspectos de pequenos conflitos que, se não forem resolvidos precocemente, podem gerar alguns atritos que perturbam a funcionalidade das nossas dinâmicas, mas penso que temos um serviço que, do ponto de vista profissional, a interação global de todos nós, salvo melhor opinião, é bastante boa. E isso traz-me confiança nas pessoas que trabalham comigo, permitindo-me delegar muitas das responsabilidades, e neste caso desta obra, inclusivamente, em que eu posso dizer que tomei conhecimento da mesma, já o carro andava, já faltava só fazer os retoques praticamente para que a obra estivesse completa. E, portanto, isto é algo que me dá um sentimento de gratidão enorme para com as pessoas que trabalham comigo e que vão desenvolvimento de atividades que vão para além daquele currículo clássico de formação e que vão muito realmente para além, como diz o professor Baixo Saraiva, da serotonina e da noradrenalina, e estão muito mais próximos das dinâmicas da sociologia, da antropologia, da filosofia e do estar na vida. Me parece que um homem de Santa Cruz da Trapa nos traz muito em relação a aspectos fulcrais para o nosso serviço. Penso que era essencialmente isto que eu queria referenciar. Não terei muito mais a acrescentar. Bem-aja a todos e parabéns a todos vocês. Passo a palavra ao Nuno Gil. Correto?
Muito obrigado, Dr. Jorge. Antes de mais, cumprimentar a audiência que nos segue nas diferentes plataformas, seja por Zoom, seja através da página de Facebook da Secção Regional do Centro. Queria agradecer em primeiro lugar de facto à Secção Regional do Centro e muito particularmente à pessoa da Júlia Sousa que nos recebeu de braços abertos e que está, sendo uma anfitriã discreta, está a ser uma anfitriã excepcional. Cumprimentar naturalmente o professor Morgado Pereira e o professor Brás Saraiva, que quer um quer outro já sou amiga há muitos anos e são pessoas que prezo científica e humanamente e que me deram um prazer enorme, quer pela aceitação da colaboração que aceitaram ter nesta obra, quer pela divulgação que têm feito e pela participação que têm tido nas diferentes apresentações em diferentes settings desta respectiva obra. Cumprimentar o Dr. Jorge Humberto, que nos permite estes devaneios. Cumprimentar o David, sem o qual, mas sobre o David já vou falar um bocadinho mais, sem o qual isto não seria possível. Cumprimentar a doutora Ana Gaspar da Lidl, também sem a qual não teria sido possível estarmos aqui hoje com este nível de divulgação, mas também uma palavra de apreço, porque como se costuma dizer, não há almoços grátis e, portanto, também sem a intervenção da Java Recordati e possivelmente este livro não estaria nas bancas e, portanto, uma palavra é devida de gratidão e apreço por esse acreditar. Eu tentarei não me alongar em demasia, mas gostaria efetivamente de dizer duas ou três coisas. Uma é relativamente à história deste livro, à história ou às origens. Eu penso que se podem identificar duas. Há uma origem que poderá ser de ordem pragmática e que resulta de, passa a expressão, imposições curriculares em termos da avaliação do internato final de psiquiatria, em que a participação na publicação de livros ou capítulos de livros é um item valorizado na avaliação final do internato, e como tanto o professor Morgado Pereira como o professor Brás Saraiva fizeram menção, de um modo geral, as publicações em psiquiatria, sem prejuízo de poder ser mais ou menos difícil publicar em determinado tipo de revistas, sejam elas nacionais ou internacionais, indexadas, mas, efetivamente, as publicações, assim em miolo, em livro, estão tradicionalmente mais circunscritas aos grandes centros urbanos e a hospitais de formação universitária, o que não é manifestamente o nosso caso. Compreende-se isso, o Viseu não tem uma universidade pública, não temos uma academia, e também por isso tornava-se difícil fazer um livro que pudesse de alguma forma ombrear com outros centros de investigação, que fosse vocacionado, por exemplo, para as ciências biológicas ou para as ciências bioquímicas, e daí também esta necessidade de, ao revisitar os clássicos e ao revisitar a essência de ser clínico e da semiologia e da semiotécnica, no fundo acabarmos por ser inovadores e curiosamente fecharmos o círculo, dando uma pedrada no charco, porque fugindo da neurobiologia acabamos por conseguir ser diferentes em relação ao mainstream atual. Isso transporta-me para os meus agradecimentos para o David, que efetivamente será é o grande motor desta iniciativa. Há bocadinho em off falávamos da questão das locomotivas. Eu acho que aqui, e fazendo analogia com as velhas locomotivas a vapor,
o David será verdadeiramente a locomotiva e eu sou aquela coisa que vem imediatamente atrás, que transportava o carvão e a água, e seguir de forma, enfim, apaixonada desde o início. Porque efetivamente se trata de uma utopia. Pensar que um serviço de média dimensão de um hospital central é certo, mas que ainda há relativamente poucos anos, se nós pensarmos, quando eu fui para lá, e não foi assim há tanto tempo, foi em 2002, tinha 8 psiquiatras, neste momento tem 17, e portanto é um serviço que tem crescido, e tem crescido também, felizmente, graças aos internos, e eu de alguma forma tenho o privilégio de poder trabalhar de forma mais próxima com os internos, como coordenador do internato médico e da formação, e efetivamente creio que temos tido uma grande sorte de termos internos expeditos, e de alguma forma interessados também em querer ir mais longe e em querer saber mais. E por isso também gostaria de endereçar aqui um especial agradecimento ao David, sem cuja loucura controlada, poética, um tal empreendimento não seria possível. Uma palavra também relativamente à utilidade do livro. Como já foi dito, acaba por ser um livro de nicho que, mesmo dentro da psiquiatria, como eu próprio já disse, não será um livro mainstream, mas será um livro que interessará a leitores peculiares. Não obstante, consigo antever que haja um conjunto de especialidades médicas não psiquiátricas que encontrem refúgio e até interesse neste livro. E estou-me a lembrar em particular, claro está, de especialidades abrangentes, como seja a medicina interna e a cirurgia geral, que estou certo, e eu próprio já o testemunhei, encontram amplamente situações, por exemplo, de síndrome de Munchausen, de doença factícia, mas neste livro acaba por estar muito representado patologias ligadas à dermatologia, como sejam os delírios de infestação, as tricotilomanias, os pruridos psicogénicos, e outras especialidades também encontrarão coisas estranhamente familiares neste livro. Não posso terminar sem agradecer, além das pessoas a quem naturalmente já agradeci, também a todos os autores que deram o seu contributo, que me vou abster de nomear individualmente para não maçar a audiência, mas recordar que se trata exclusivamente de médicos, sejam internos ou especialistas, de um único serviço, neste caso do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, ou Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, e efetivamente, sem falsa modéstia, mas dizer que não será propriamente muito vulgar que um serviço de um hospital fora dos grandes centros urbanos consegue congregar esforços em que todo o serviço, de alguma forma, participa na elaboração deste livro. Não podia também terminar sem endereçar uma palavra de agradecimento à minha família, que me auxiliou e me ajudou, de alguma forma, através de um grande suporte emocional e de uma grande tolerância a determinado tipo de ausências, a esta elaboração. E terminar com uma última palavra, mesmo esta é a última, prometo, que uma chamada de atenção, não se trata de, e perdoem-me a linguagem chã, de puxar a brasa à sardinha, mas de facto este livro teve a particularidade de nascer, digamos assim, o seu miolo antes de entrega à editora, em plena pandemia Covid, na altura, quando nós entregámos à editora
os textos em bruto, digamos assim, antes de serem revistos e depurados. Discutimos entre todos os autores e os coordenadores e fomos unanimemente da opção de ceder os respectivos direitos ao Centro Hospitalar de Tondela Viseu para a aquisição de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Claro está que agora todos nós podemos adquirir caixas de 50 máscaras cirúrgicas a 1 ou 2 euros por 50 unidades nos supermercados, mas quem, como eu, esteve nessa altura nos hospitais, sabe e conhece situações de facto dramáticas de inexistência, por exemplo, de máscaras P2, de colegas que tiveram que passar um dia inteiro na urgência e que foram operar com a mesma máscara com que estiveram na urgência, e quisemos nós, sendo psiquiatras e admitindo não estarmos na linha da frente do combate e da luta, mas quisemos dar o nosso contributo para que efetivamente pudéssemos estar todos protegidos. A todos o meu muito obrigado e sigo para o David agradecido. Muito boa tarde a todos. Dizer que é uma honra e um orgulho estar aqui presente. Acima de tudo, também me sinto um pouco intimidado de estar perante pessoas tão ilustres e que poderiam ficar aqui a falar indefinidamente melhor até do que eu sobre o próprio livro, e portanto também tenciono não demorar muito. Quero agradecer ao professor Dr. Carlos Braz Saraiva e ao professor José Morgado Pereira a disponibilidade e o apoio a este projeto, ao nosso diretor de serviço, Dr. Jorge Humberto, ao coordenador do livro e sem quem este livro não teria sido possível e que sempre apoiou a ideia, Dr. Nuno Gil, à Jaba, que não está aqui hoje, e na pessoa do Sr. Ângelo, que sempre apoiou também esta ideia e que sem ele este livro não teria sido possível, à Lidel, aqui da pessoa da doutora Ana Gaspar, que tive o prazer de conhecer na apresentação do livro no hospital em julho e que demonstrou ser muito solícita e muito pragmática nestas questões editoriais. À secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, por disponibilizar também esta plataforma Zoom e divulgar o evento. E, acima de tudo, quero agradecer a todo o auditório que aqui está presente e aos outros autores que não podem estar aqui presentes, digamos, face a face pelo Zoom, mas que são eles, e eu e o Dr. Nuno Gil apenas damos a cara pelo projeto, mas que são eles, somos nós, o Serviço de Viseu, os autores deste livro, e somos nós os grandes responsáveis por esta iniciativa. E acho que estamos todos de parabéns por aquilo que conseguimos fazer e por conseguirmos levar este projeto a bom porto, que, como o Dr. Nuno Gil lhe disse, e bem, houve alturas que eu próprio achava que era um pouco utópico, e vê-lo assim em mãos e ver o livro tão bonito, não é, com uma capa tão boa e um livro tão fora da caixa, é uma coisa que nos orgulha muito enquanto serviço, e esse dinheiro reverter para o Centro Hospitalar de Tondela Viseu também acho que é uma excelente iniciativa. Não me quero alongar muito, acho que já toda a gente falou bastante sobre o livro. Dizer que de facto que este livro surgiu tanto de uma necessidade curricular como também de uma necessidade de compilar estas entidades diagnósticas que são mais raras ou mais heterogéneas ou mais, algumas até foram sendo esquecidas, não é? Com o advento dos novos manuais de diagnóstico, portanto, e que esta ideia no fundo surgiu depois de um episódio de urgência em que eu estava com uma psiquiatra mais velha do que eu e que ela vimos um doente e eu fiquei muito confuso, não sabia muito bem como é que havia de diagnosticar aquilo, e virei para a doutora e disse: doutora, não é? Olhando para ela que sabe mais do que eu, o que era isto, não é? O que é que este doente tinha? E ela disse: olha, no meu tempo isto era uma psicose cicloide. E isto surgiu, deu-me esta curiosidade de perceber, porque eu já ouvi falar de facto de psicoses cicloides, não é? Mas o que é isto? Onde é que isto se estuda? O que é que aconteceu às psicoses cicloides? Transformaram-se em quê? E acho que de facto é um conjunto de questões, é um conjunto de entidades que muitas vezes vão sendo diagnosticadas na prática clínica, que apesar de serem mais raras continuam a estar presentes em manuais de diagnóstico, algumas, e portanto surgiu esta necessidade de compilar e verter para português este conjunto de entidades. O que é que eu posso dizer mais? Acho que é um livro, acima de tudo, que é despretensioso, não foi escrito... não é um tratado médico, não foi escrito por nenhum professor doutor, foi um trabalho de equipa de nós todos, formiguinhas alinhadas, um grande trabalho dos internos do nosso hospital, um grande trabalho, um grande esforço conjunto. Conseguimos cumprir prazos, conseguimos basicamente escrever o livro num ano, que acho que foi um recorde,
e acho que estamos todos de parabéns, não há muito mais a dizer. É claro que o livro está longe de ser perfeito, como o próprio professor Dr. José Morgado Pereira lembrou, e muito bem, do Prospácio, há outras entidades que poderiam ter sido referidas, mas quem sabe um dia haverá uma segunda edição, e nessa segunda edição já contará com estes novos acrescentos, com estes novos capítulos, e dizer que sim, de certa forma foi um trabalho fora da caixa e que esperamos que seja um sucesso editorial, mas isso a doutora Ana Gaspar, melhor que nós, poderá nos falar sobre isso, e passo a palavra à doutora Ana Gaspar da Lidl. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada. Para já é um sucesso por o termos conseguido concretizar e os autores estão, obviamente, de parabéns. Gostaria de cumprimentar, como é óbvio, também o professor Morgado Pereira, o professor Carlos Braz Saraiva, pelas palavras sobre o livro e pelo contributo, não só no livro escrito, como também nesta apresentação. Cumprimentar também o Dr. Nuno Pessoa Gil e o Dr. David Teixeira, como coordenadores que fizeram um excelente trabalho no encabeçar deste projeto. Agradecer também ao Dr. Humberto Silva a participação aqui hoje e também no primeiro lançamento do livro, e também permitir que esta equipa tenha desenvolvido este trabalho. Cumprimento também quem nos acompanha em casa e quem poderá depois vir a visualizar esta gravação. Quero agradecer também à Secção Regional da Ordem dos Médicos por dinamizar esta apresentação para permitir também a divulgação desta obra. Sobre o livro, já não há muito mais a dizer. Queria sobretudo agradecer e felicitar o trabalho dos coordenadores e dos autores por terem desenvolvido este projeto com tanto carinho, com tanto rigor e com tanto brio, e louvar também o trabalho de oposição aos grandes centros médicos e universitários. De facto, é uma obra extraordinária que nasceu no Centro Hospitalar Tondela Viseu e mostra que, de facto, a ciência é feita onde estão os profissionais, onde estão os médicos e não só onde estão as academias. Deixo também uma palavra de incentivo para que outros profissionais se revejam neste motor, nesta locomotiva que foi o Dr. David Teixeira e o Dr. Nuno Pessoa Gil, e que possam também ver este exemplo e querer eventualmente vir a publicar alguma outra obra na área da psiquiatria ou noutras áreas. Queria também deixar por fim uma palavra de agradecimento, como já foi referido também, à Jaba Recordati, que permitiu apoiar a obra e divulgá-la junto da classe médica. Também o nosso agradecimento. Não julgo que já foi dito o principal. É uma obra muito interessante. Estamos aqui a falar de temas mais específicos, mas também por isso um livro desafiante para quem o escreveu e certamente muito enriquecedor para quem o vai ler. Por isso, muito obrigada pela iniciativa e desejamos que seja a primeira edição e que daqui a algum tempo possamos falar numa segunda edição com mais alguns conteúdos, como temos vindo a falar. Muito obrigada pela iniciativa. Não sei se algum dos coordenadores quer dar uma última palavra. O professor Morgado Pereira. Posso ser eu. Mas então vai ser muito breve. Digamos, eu já cumprimentei praticamente, inicialmente, todos os presentes, esqueci-me da Ordem dos Médicos. Portanto, parece-me que é justo agradecer à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos ter aberto as portas e ter aceito imediatamente escutar este grupo portanto, acolher esta obra que precisava de ser mais divulgada. Portanto, acabo a terminar a reunião, cumprimento todos os presentes, um abraço a todos, se me permitem, e até uma próxima oportunidade.